Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Até aqui. O que significa, afinal de contas, a cruz? O que ela expressa? Qual é o seu sentido? O que ela quer dizer? A compreensão que salta das Escrituras é que a cruz é um instrumento de maldição. Paulo nos diz isso quando afirma: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E onde isso está escrito? Em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 ao 23. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja digno de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Bem, em outras palavras, a pessoa que era pendurada numa cruz tinha em si uma maldição. A pergunta é: maldição de quê? O início do verso responde. Diz assim: quando também em alguém houver pecado. Então que maldição é essa? A maldição de ter em si pecados, de ser pecador. E de onde vem essa maldição? De Deus, quando ele mesmo afirma: porquanto o pendurado é maldito de Deus. E por meio de que Deus amaldiçoou este pecador? Por meio da sua lei. Paulo deixa isso bem claro também quando diz aos Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, de uma forma bem simples, a cruz significa um instrumento de maldição que vem de Deus por meio de sua lei. Expressa que a pessoa que está pregado nela é pecadora, pois esta o desobedeceu. Seu sentido é de condenação, pois é o próprio objeto terrível de punição para o pecador. Quer dizer que ela mesma é o meio para pagar ao transgressor o salário dos seus pecados. Este pagamento é a morte, porque o salário do pecado é a morte, conforme está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Este é o significado da cruz. O primeiro ponto que necessitamos entender é que quando Paulo afirma Cristo nos resgatou da maldição da lei, ele espera que entendamos logo no início que todos os seres humanos estão sob uma maldição. Por quê? Porque todos pecaram, conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos desobedeceram. Desobedeceram o quê? A lei de Deus. Porque Tiago escreveu: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E Paulo também disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Isto está escrito em Deuteronômio, quando Moisés disse: maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: amém. E até no caso daqueles que não conhecem a lei e nem se importam com ela, Paulo disse: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Noutras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que aqueles que nunca conheceram a lei têm em si mesmos a lei de Deus escrita em seus corações. E eles mostram que a lei está escrita em seus corações quando eles fazem naturalmente as coisas que são da lei, mesmo que nunca a tenham conhecido. A prova disto é que, quando eles cumprem o mandamento da lei, a consciência deles confirma que o que estão fazendo é o certo. E quando não a cumprem, a mesma consciência os acusa, dizendo em seus pensamentos que o que estão fazendo é errado.
Então todo ser humano está sob esta maldição, a de ter em si pecados, de ser pecador, transgressor, desobediente à lei de Deus. E qual é a sua consequência? De acordo com Romanos capítulo 3, versículo 19, a condenação. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo dela o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. De acordo com Romanos capítulo 4, versículo 15, a ira de Deus, porque a lei opera a ira. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 23, a morte, porque o salário do pecado é a morte. E de acordo com o Salmo 9, versículo 17, o inferno. E os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esqueceram de Deus. Agora, é possível sermos resgatados desta maldição, desta condenação, desta ira, desta morte, deste inferno? Sim, é possível. Quem é este resgatador? Cristo. Ele é quem nos resgata da maldição da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. E como Cristo se fez maldição por nós? Ora, se o que nos faz estar sob esta maldição são os nossos pecados, Cristo os toma e os coloca sobre si, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. De modo que a maldição que estava sobre nós esteja sobre ele, para que a punição que devia ser despejada em nós seja desviada para ele. Então, Deus pegou um instrumento de maldição e o usou para nos resgatar da maldição? Sim. Ele pegou um instrumento de condenação e usou para nos livrar da condenação? Isso mesmo. E pegou um instrumento de morte e usou para nos salvar da morte? Exatamente. Mas como? Fazendo deste mesmo objeto um instrumento de salvação. A história do Cavaleiro da Cruz ilustra bem isso. A espada do cavaleiro, que era para matar a sua esposa, foi exatamente o instrumento por meio do qual ele a salvou. Mas como? Sendo apunhalado em seu lugar, sofrendo a punição e a morte que ela deveria sofrer, a fim de salvá-la, pondo em seguida a justiça que ele tinha sobre a sua mulher, para que esta fosse justificada. Desta mesma forma, foi na cruz onde Cristo tomou os nossos pecados, trazendo sobre si a maldição que era nossa, sofrendo a punição que era para sofrermos, a fim de nos salvar. De modo que, se nos arrependermos e crermos nesse evangelho, sejamos assim justificados pela fé. Então, até aqui, o que temos de aprender? Que a cruz também é um instrumento de resgate. Cristo nos resgatou da maldição da lei, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que vem de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, João capítulo 3, versículo 16, por meio de Jesus. Em nome de Jesus Cristo e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 10 e 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. 1 Timóteo 2, versículo 3. A cruz expressa que esta santa pessoa pregada nela, na cruz, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O sentido da cruz é de humilhação, obediência e morte. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A cruz também significa santidade. Deus meu, por que me desamparastes? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, mas eu sou verme. Isso está em Salmos 22, versículo 1, 3 e 6. A cruz também significa ira. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Isso está em Isaías capítulo 53, versículo 10. Significa também glória e esperança. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. A cruz também significa redenção, sangue e graça.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. A cruz também significa reconciliação. E pela cruz reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios capítulo 2, versículo 16. A cruz também significa paz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Significa perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Significa salvação e poder. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. A cruz significa vida, fé, amor e entrega. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A cruz quer dizer que o papel de dívida que a lei nos deu, por a termos desobedecido, Cristo pegou, tirou-a do nosso meio e pagou a dívida, cravando tal papel na mesma cruz, ao morrer por nós. Como está em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 14. Perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Este é o significado da cruz de Cristo. Se hoje olhares para a cruz, trazendo ao teu coração a lembrança de Cristo, fazendo-se maldição naquele madeiro, em teu lugar, sofrendo a santa ira de Deus Pai, que você deveria sofrer, e responderes a isso com arrependimento verdadeiro de teus pecados, bem como do pecador ou da pecadora que todos esses anos fostes, e fé de que acreditas e abraças, com todas as tuas forças, esta obra de redenção feita por Cristo Jesus em teu lugar, o amor gracioso dele, seu perdão, sua justificação, salvação, regeneração, purificação, santificação e glorificação estarão sobre ti e em ti. Socorre-te, pois, em Cristo, pecador, o único que te salva da maldição da lei, pela sua morte na cruz. Oremos. Gracioso Deus, nós éramos os malditos por ter nos rebelado contra a tua lei, que é santa, contra os teus mandamentos que são puros, justos e bons. Nós éramos os condenados e merecíamos sim a tua ira, o inferno e a morte eterna no lago de fogo. Mas pela tua graça te fizestes maldito em nosso lugar, tomando os nossos pecados e suportando o sofrimento que deveríamos sofrer no inferno, pelo teu amor. Quão poderosa e doce graça nos alcançou, a tua graça. Que ela possa alcançar também cada pessoa que estiver ouvindo este sermão, e todas as pessoas que precisam da tua benignidade, bem como os irmãos na fé que porventura podem estar me ouvindo, e que sentem demasiada culpa e temores sombrios por conta dos seus pecados. Vai de encontro a eles, Senhor, e que o teu perdão possa fazê-los felizes por poderem estar contigo em tua presença. Pelo doce nome do teu Filho Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.